Pessoal, agora vamos ver aqui a questão 5. Vamos dar uma lida rápida aqui na questão 5, tá? Para a gente relembrar essa ideia. A função quadrática do gráfico é regida pela função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2. Qual é o ponto de interseção entre essas curvas no primeiro quadrante do plano cartesiano? Aí foi colocada uma observação aqui, porque geralmente esse chapeuzinho representa potência na computação. Como não tinha como escrever no momento a potenciação, eu coloquei o chapeuzinho, para vocês se acostumarem também com a visão computacional, a visão da matemática computacional também. Tá? Então vamos aqui. Essa questão, ele quer saber qual o ponto de interseção no primeiro quadrante, ou seja, nesse ponto C. Deixa eu aumentar ele aqui, ó. Essa solução você pode encontrar visualizando aqui a escala e tentando ver um ponto aproximado das opções que você tem, ok? E acredito que muitos fizeram dessa maneira. Porém, eu quero mostrar uma opção algébrica, caso possa existir dúvidas acerca das opções, porque às vezes os pontos podem ser tão próximos um do outro que uma precisão, por questão de precisão, você pode errar. Então, vamos usar um processo algébrico para a gente chegar exatamente a esse ponto de interseção entre esses dois gráficos nesse ponto C, tá? Vamos ver aqui como é que eu separei essa solução. Tá, aqui está a resolução. Primeiro, vamos pensar no seguinte. Caramba, deixa eu ver aqui uma coisa. Primeiro é o seguinte. Nós temos a função quadrática, tá? Aqui a expressão matemática dela. Mas nós não temos a expressão matemática dessa reta. Nós não temos a expressão matemática dessa reta. Então, antes de tudo, precisamos achar a expressão matemática dessa reta. Mas qual a informação que nós temos para chegarmos até essa expressão matemática, a essa função matemática? Nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Qual o valor do ponto A? O ponto A ele é x igual a menos 2 e y igual a menos 2. E o ponto B é x igual a 3 e y igual a 2. Vamos utilizar esse ponto A e esse ponto B para acharmos a reta que passa por esses dois pontos. Tá? É um tópico que nós estudamos na nossa última aula online. Tá? Vamos ver aqui, ó, resolução. O que eu fiz? Encontrando a equação da reta a partir de dois pontos. Tá? Eu consertei aqui a equação da reta ou a função que construiria aquela reta. Depois a gente vai falar um pouco mais no contexto de equação da reta, mas indo para a ideia de geometria analítica. A gente está percorrendo o campo dos conceitos de funções até o momento. Então, tá aqui os dois pontos que eu comentei com vocês. O ponto A, esse ponto A está no terceiro quadrante, e o ponto B, que está no primeiro quadrante. Utilizando esses pontos, vamos chegar até a uma função que tem um gráfico que passe por esses dois pontos. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, vou escrever a forma da função. Como é uma reta, então vai ser uma função do primeiro grau. Tá? Aqui, ok? Vamos substituir as informações que nós temos. Quais são as informações que nós temos? Nós temos o valor de f de x, que é o valor de y. F de x aqui é menos 2. E temos o valor de x. O valor de x também é menos 2. Então, fiz a substituição, organizei aqui algebricamente, chegamos a essa equação. Tá? Nossa função se transformou em uma equação. Já discutimos
um pouco da diferença de função para a equação em nossas aulas. E pegamos o ponto B, tá? Aqui está o ponto B. O ponto B está no primeiro quadrante. Eu usei aqui uma função g, tá? Qualquer, para representar aqui a nossa função do primeiro grau. E fiz as substituições. Quando x for igual a 3, está aqui, o y vai ser igual a 2, ou seja, o g vai ser igual a 2. Tá bom? Organizei e cheguei até essa equação. Eu tenho agora duas equações. Com essas duas equações, o que eu vou fazer? Eu vou construir um sistema de equação, porque esses pontos precisam ser interligados. Se eles precisam ser interligados, então vamos utilizar a ideia de sistema, Nesse caso, um sistema de equações do primeiro grau, tá? Montei aqui o sistema de equação, tá? Vou resolver pelo método da soma, fiz as modificações necessárias, que vocês já cansaram de estudar isso, certo? Organizei, consegui eliminar uma das variáveis, eliminei a variável b, fiquei tão somente com a variável a. Dessa forma, transformou-se na equação do primeiro grau e achei o valor de a, ok? Agora, para acharmos o valor de b, pegamos o valor de a e substituímos em qualquer uma das equações aqui de origem. Eu escolhi a segunda aqui. Fiz a substituição, a igual a 4 quinto, né? 4 sobre 5, e resolvi e achei o valor de b. b é igual a menos 2 sobre 5. Tá aqui. Opa, desculpa. Menos 2 sobre 5. Esse aqui foi o primeiro passo. No primeiro passo, a gente utilizou essa metodologia para achar o coeficiente A e o coeficiente B. No segundo passo, a gente monta a equação, certo? O valor de A, o valor de B, e temos aqui a função. Temos aqui a função que passa por esses dois pontos. Agora que temos a função que passa pelos dois pontos, o que nós vamos fazer? Olha só o que nós vamos fazer. Continuando aqui o raciocínio. Nós vamos aqui e lembrando que nós temos essa função e agora encontramos essa e nós estamos procurando um ponto de interseção no primeiro quadrante, né? Lembrando aqui, ó, aqui o gráfico. Estamos à procura desse ponto aqui, ó. Ok? Não vamos tirar o objetivo da cabeça. Esse aqui é o nosso objetivo, esse ponto C que está no primeiro quadrante. Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Já estudamos várias vezes, já treinamos várias vezes. Vamos achar o ponto de interseção, tá? O ponto de interseção. Então tá aqui, ó. Qual o primeiro passo para acharmos o ponto de interseção? A gente faz a igualdade entre as duas funções. Teremos uma equação, nesse caso, temos uma equação do segundo grau. Nós resolvemos essa equação do segundo grau, achamos duas raízes, certo? Achamos duas raízes. Vamos utilizar qual das raízes? x1 ou x2? Eu vou utilizar o x2, por que o x2? Porque eu estou querendo encontrar o ponto de interseção que está no primeiro quadrante. Se você usar o x1, você vai trabalhar com a possibilidade de um ponto no segundo ou no terceiro. Dentro do contexto lá, já que conhecemos o gráfico, esse ponto vai estar no terceiro quadrante. Mas o nosso objetivo, lembrando, é encontrar o ponto de interseção que se encontra no primeiro quadrante. Então, vou utilizar esse x2 aqui, ó. Esse x2. x2 igual a 1,2. Vou substituir em qualquer uma das funções, porque é um ponto comum, as duas. Fiz a substituição e achei que quando x é igual a 1,2, o y vai ser 0,56. Então, escrevi esse ponto C aqui, ó. Ponto C é dado por esse par ordenado. X igual a 1,2 e y igual a 0,56. Tá? Posso escrever dessa maneira ou dessa daqui. Então, vamos lá. Qual é a solução lá no nosso probleminha? Opa, desculpa aqui, deixa eu organizar.
A solução é essa opção aqui, ó. X igual a 1,2 e y igual a 0,56. Matamos, né? Matamos com estilo aí, ó. Usando processo algébrico, maneiro. Matamos essa questão, tá? Já ensinei em outros momentos resolver isso de forma computacional com GeoGebra, tá? Também podemos usar um método aqui de visualização das escalas e agora utilizamos um processo algébrico para encontrarmos esse ponto aqui de interseção. Ok? Fechou? Maneiro, né? Até a próxima.